37 e 38. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, ou em algumas versões, anima-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Senhor Deus, mais uma vez, sua presença, e o Senhor possa colocar em nossos corações, Pai, um desejo vivo, Senhor Deus, de praticar a sua palavra, Senhor Deus. Não apenas conhecê-la, Senhor Deus, não apenas relembrá-la, mas praticá-la. Que o nosso coração esteja disposto, ansioso, queimando, Senhor Deus, vivamente, Senhor Deus, para praticar tudo aquilo que o Senhor colocou diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações. É a oração que eu te peço, Senhor Deus, que todas as atenções estejam voltadas e focadas na sua palavra. Essa oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E a temática de hoje é sobre encorajamento. A linguagem do encorajamento. Encorajamento, se a gente for ver no hebraico, ele está relacionado a 3 palavras: a fé, persistência e ânimo diante dos desafios, diante das dificuldades. Então, sempre recorremos à fonte da força, à fonte do encorajamento, porque um cristão que vive o papel do cristianismo, de fato, do evangelho, ele se cansa constantemente, porque há várias frentes de batalha. Um pai para ser um bom pai, uma mãe para ser boa mãe, cansa também. É um exercício trabalhoso, mas que no final a gente possa olhar para trás e dizer: valeu a pena. Então, para que a gente possa ter a certeza de que valeu a pena, a gente precisa ser encorajado constantemente, a gente precisa recorrer constantemente à palavra e à presença de Deus. E hoje a gente vai ver sobre o aspecto da vida de Josué, que precisava ser encorajado. Então a gente precisa também voltar um pouco do pano de fundo com o que estava acontecendo na época. Deuteronômio 1, os primeiros capítulos, e aí Deuteronômio 5 repete os 10 mandamentos, é uma renovação de aliança. Ali está trazendo à memória aquilo que Deus fez, e Deus utiliza a cultura da época. Ali ele se assemelha, usa a figura de um tratado do rei suzerano e um rei vassalo. O rei suzerano é um rei maior, o rei vassalo, o rei menor. O rei suzerano tinha posses, tinha terra e ofertava, doava para o rei vassalo, para que esse então tomasse posse dessa terra, administrasse ela, para que frutificasse ali, tomasse conta. E em troca, o rei vassalo, ele tinha que ofertar para o rei maior, o rei suzerano, obediência e fidelidade. Então, tudo isso é um pano de fundo do que passa em Deuteronômio. Também essa renovação de aliança, esse culto que acontece ali no Jordão, está na boca do gol, está na fronteira. Canaã está muito próximo. Então, eles estão às margens ali, quase nos finalmente, para que aconteça ali a passagem de comando. Sai a figura de Moisés e entra a figura de Josué. Então, qual era também o perfil de Josué? Josué é um homem temente a Deus, um homem fiel, um homem que até então era servo assistente de Moisés, uma das figuras mais proeminentes de Israel. Então, Moisés liderou ali a saída do povo do Egito, e Josué estava servindo, estava sempre perto de Moisés. Josué também era um homem de guerra, um homem fiel, um homem que
a gente pode encontrar sempre a disciplina e a obediência escancarada na sua face, no seu perfil. Também é importante mencionar Josué porque ele foi um dos espias, dos 12. É interessante notar que na figura dos 40 anos de deserto, não se fala muito a respeito de todos os 40 anos. A gente tem o relato de 2 anos, que é basicamente quando o povo sai do Egito, chega ao Monte Sinai, Monte Horebe, recebe os 10 mandamentos, recebe todos ali os códigos, todas as cerimônias religiosas e caminha com Deus. Tem um seminário com Deus durante 2 anos. Passados esses 2 anos, Deus diz: tá bom, chegou a hora, vamos assumir a terra prometida, vamos tomar posse daquilo que eu já determinei a vocês. Então, do Monte Sinai a Cades Barneia, que ficava ali no limite de Canaã, que era uma outra fronteira, era um caminho de 11 dias. O pessoal fez esse caminho de 11 dias. Só que chegando em Cades Barneia, na minha leitura, no 12º dia, era para de fim tomar posse da terra prometida. Mas o povo tem uma ideia e Moisés concorda: vamos espiar a terra. E aí envia 12 espias, que sondam a terra durante 40 dias. E ao final dessa espionagem, apenas 2 têm fé exemplar: Josué e Caleb. Ali Deus permite, Deus não queria que o povo espiasse a terra. Era para de fim, enfim, tomar posse da terra que Deus prometeu. Mas os 40 dias se transformaram em 40 anos. Deus escancara para o povo que Ele não queria a maioria alinhada, Ele não queria a minoria, Ele queria um povo unânime para tomar posse da terra prometida. Josué fazia parte da minoria. Josué fazia parte, assim como Caleb, a minoria disposta e preparada para tomar posse da terra prometida depois de 2 anos no Sinai. Mas diante dos relatos dos outros 10 espias, o povo volta a murmurar, volta a reclamar, e ele se vê preparado, pronto, na boca do gol para entrar na terra prometida, mas ele recua, ele precisa recuar, porque Deus não estava com a minoria. Ou entra todo mundo, ou não entra ninguém. Isso a gente consegue ver no coração de Josué. Josué precisava ser encorajado. Como fica o seu coração? Estando preparado, estando apto, estando pronto para assumir, tomar posse, mas ter que dar a volta. Os 11, 12 dias se transformaram em 38 anos, 40 anos. Como ficaria o seu coração? Desanimado? O do Josué ficou desanimado. E até por essa ótica que a gente precisa ver também. Então, entender um pouco desse ponto de vista nos faz ter um pouco de empatia por Josué. Porque Josué, mesmo sendo um homem de guerra, um homem obediente, ele precisa também de encorajamento. Não é porque é homem de guerra que ele está acima dos demais. E a gente percebe que Deus utiliza algo comum: pessoas. Quem encoraja Josué não é qualquer pessoa. Esse é o líder imediato, Moisés. E aqui tem um ensinamento. Por que não um anjo do Senhor? Por que não fazer como fez com Gideão? O próprio anjo do Senhor vai até Gideão e encoraja ele para livrar o povo da opressão do povo estrangeiro. Mas precisava ser Moisés. Precisava ser Moisés porque a gente adquire empatia, senso de compromisso, senso de irmandade com o nosso próximo, não com o outro. Moisés era uma figura de liderança, mas Moisés era tão homem
como Josué. Então Deus utiliza pessoas para fazer o serviço de encorajamento. Muitas vezes a gente espera uma mensagem direta de Deus, a gente espera uma mensagem da boca do profeta, mas muitas vezes o irmão mais simples já está falando pela boca de Deus. Deus utiliza pastor? Utiliza profeta? Utiliza. Mas a questão é a mensagem que você tanto espera está vindo da boca de outras pessoas. E você quer algo muito místico. Então esse primeiro ponto vem para desmistificar aquilo. A palavra, a linguagem do encorajamento, nesse ponto, não é uma linguagem verbal, mas uma linguagem de presença. Moisés é a figura adequada, porque Moisés participou das mesmas provações de Josué. Isso faz com que realmente os laços fiquem cada vez mais estreitos. Na minha experiência de bombeiro militar, eu sou uma força auxiliar do Exército, da Marinha e do Náutico. As Forças Armadas estão no patamar, força auxiliar, polícia militar, bombeiro militar, categoria abaixo. Mas mesmo assim a gente vive um militarismo. E é nos acampamentos, é no curso de formação, é onde eu tive particularmente um senso de irmandade superior ao que eu vivi na igreja. Porque é muita provação, é muita luta. Você percebe no olhar do outro a iminência de desistir, mas cada um segura na mão do outro de maneira que supere os obstáculos. É esse senso de compromisso, de irmandade, que eu consigo ver entre Moisés e Josué. Cada um sabia exatamente o seu lugar. Eu não vejo Josué aspirando, querendo ocupar o cargo de Moisés como liderança espiritual. Eu vejo Josué como uma figura pronta a servir, dentro das suas habilidades, que é de guerra. A gente vê Josué batalhando embaixo, no campo de batalha contra os amalequitas, mas a gente vê Moisés, Arão e Hur em outra frente de batalha. Josué é um homem de guerra. Ele experimentava, vivenciava experiências mais militares. Então, ver esse ponto de vista de irmandade, de senso de compromisso, senso de dependência, é muito importante para a igreja hoje. A igreja, do modo geral, tanto essa, brasileira, do mundo, precisa adquirir um senso de irmandade, um carisma, que é como se fosse um magnetismo espiritual. Foi mencionado o caso do rapaz que se batizou domingo, o relato da mãe dele, e foi pontuado: isso tem que falar com os irmãos. A realidade que ele vive tem que tocar os irmãos. Tempos atrás, outro caso de um menino, criança, sofrendo bullying na escola. Isso tem que falar aos corações de cada um. É para cada um tomar como corpo mesmo. Quando isso caiu nos meus ouvidos, eu tive a mesma reação do advogado que peitou o delegado. Cara, isso daqui não é família de cachorro. As pessoas não podem fazer o que bem entendem com alguém da minha família, mesmo que não seja de sangue, a família espiritual. Jesus já disse que a família espiritual, o laço espiritual é superior ao sangue. Quem faz e guarda os meus mandamentos, esse é meu irmão, esse é minha mãe. Então por que eu compro briga para aquele que é de sangue, mas eu não compro briga para aquele que é de fé, para aquele que, se Deus permitir, a gente vai chegar junto no paraíso. Eu vou passar a eternidade com essa pessoa. Então, diante desse relato, foi no domingo de manhã, na segunda-feira eu já estava na escola, com o objetivo de mostrar para essa criança de que eu me importava com ela, e o segundo objetivo poderia acontecer ou não. Eu tinha ciência de que poderia acontecer e que era intimidar aqueles que estavam provocando ele, mas acabou não acontecendo porque eu fui
impedido de entrar na escola, porque eu avisei, assim, foi de última hora e ninguém estava sabendo. Então essa compra, de comprar a Bíblia, ser prometido, espiritualmente falando, precisa acontecer no campo da igreja. A gente tem que sair do nosso campo, do nosso quadrado, onde nos coloca confortável e fala assim: esse daqui é problema meu, isso daqui é problema seu. Cada um no seu quadrado, eu não preciso de você, você não precisa de mim. Eu não acredito nisso. O senso de irmandade mais profundo que eu vi foi no Exército, mediante bombeiro militar, correção, tinha isso. Cada um comprava a vida do outro. Cada um conhecia, cada um era como se fosse um só homem passando pela aprovação. Cada um conhecia o outro pelo olhar, o que gostava, o que não gostava, se estava bem, se não estava. Isso precisa haver na igreja. Isso precisa ser resgatado na igreja. A grande fórmula da igreja primitiva era que todos tinham o mesmo espírito, todos falavam a mesma língua, mas a gente não percebe isso com tanta frequência no nosso meio. Então a palavra, a linguagem de encorajamento é passar a trincheira junto, é caminhar junto no deserto do seu irmão. Esse é o primeiro passo do encorajamento. Muitas vezes você não vai saber falar nada para a pessoa. Eu sou ruim de oratória, eu sou ruim de retórica, mas o primeiro passo é não verbal. Esteja ao lado, participe desse sofrimento, mesmo que essa pessoa seja teimosa, assim: não quero, assim, não, eu estou aqui, eu estou disposto a passar com você. E isso você não tem escolha, eu quero passar. Então a caminhada no deserto nos mostra dois aspectos. Ela é individual, mas ela também é coletiva. Individual no sentido de cada um deve dar o seu passo, cada um deve carregar o seu fardo, cada um tem que assumir as suas responsabilidades, cada um tem que gastar as sandálias, a sola do sapato, como foi mencionado no último domingo. Mas é também coletiva, no sentido de que cada um sai, mas cada um também chega. Todos saímos, mas todos chegamos ao mesmo destino. Cada um passa pelo mesmo caminho. São 12 tribos, não são 12 caminhos. Cada um faz um caminho, cada tribo toma um caminho diferente. Não, cada tribo passa pelo mesmo caminho, pelo mesmo trajeto. Então o anjo, que poderia ser um anjo mensageiro do Senhor, poderia chegar a Josué. O anjo do Senhor, ele conhece melhor o coração de Deus, ele vive diariamente com Deus, ele serve de eternidade a eternidade, mas a figura mais adequada é Moisés. Então Moisés liderou o povo, Moisés viu as serpentes furiosas, Moisés presenciou a rebelião, a murmuração do povo, ao passo que o anjo não sabe a dificuldade da caminhada do deserto. E isso fala muito aos nossos corações, porque a gente tem preferência por aqueles que sofrem aquilo que a gente está sofrendo. A conexão que a gente tem com aqueles que sofrem, que participam do nosso sofrimento, ela se torna superior à missão diplomática de um anjo. É interessante isso. Então é preciso semelhança, é preciso identificação, valorização com o próximo, esse senso de irmandade, esse senso de comprometimento, esse senso de que eu devo, eu posso fazer, eu vou fazer isso. E é interessante como o ser humano, ele é muito emocional, né? A gente gosta de um drama seguido de vitória. É interessante isso, né? É uma coisa doida. Por exemplo, um exemplo bem tolo: Libertadores de 2019, o Flamengo foi bicampeão. 2022, se não me engano, foi tricampeão.
2019 é infinitamente superior ao tricampeonato. Por quê? O Flamengo saiu perdendo, ele só foi conseguir empatar depois dos 40 do segundo tempo, e 2, 3 minutos depois conseguiu a vitória. A transmissão, você olhava, o povo parou de cantar, o povo estava todo mundo chorando, estava todo mundo numa atmosfera naquele estádio de como se lavasse a alma. Era muitos anos sem ganhar um título, todo mundo sofrendo sem esse título, mas no final das contas deu tudo certo. Todo mundo ficou angustiado ao mesmo tempo quando levou o gol, todo mundo ficou extasiado quando virou o jogo. Então a gente precisa dessa semelhança. E interessante é que infinitamente superior existe um Deus chamado Jesus, que mesmo sendo Deus, tomou forma humana, se despiu de toda a sua divindade, se tornou homem, semelhante a eu e você. Experimentou as dores, o que eu sofro, o que eu sinto, ele sentiu. Eu preciso de cuidado, ele precisou de cuidado. Ele precisou ser cuidado pela mãe quando pequeno, eu precisei ser cuidado. Mas, numa escala de intensidade muito maior, ele sofreu, muito maior se doou. E se eu consigo ter um senso de comprometimento por aquelas pessoas que sofrem o mesmo que eu, como que eu consigo olhar para um Deus que fez um esforço infinitamente maior, que sofreu infinitamente mais e não entregar o meu melhor? Então eu preciso ter um senso de comprometimento, de dependência com esse Deus que ultrapassa toda a lógica. E é por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 1:23, que o Evangelho de Jesus é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Não dá para entender como que um Deus infinito, ele pagou o preço e paga até hoje, e sem contar no céu com silhueta humana. Então a gente precisa adquirir essa linguagem não verbal de estar junto, de sofrer junto, de estar na trincheira para encorajar o nosso próximo. Você quer encorajar um líder? Esteja próximo dele. Assim como Josué esteve próximo a Moisés, esteja próximo do líder. Não deixe que ele faça tudo sozinho. Apresente as suas habilidades e fala: ei, líder, eu estou aqui. Joga essa responsabilidade para mim. Não leve esse fardo sozinho. Você quer encorajar a sua mulher? Jogue uma toalha molhada em cima da cama. Estou brincando. Lave uma louça. Ajude ela nos trabalhos domésticos. Tire o fardo do ombro dela. Participe dessa trincheira. Participe do serviço doméstico. Fala assim: não, o banheiro é meu, a louça é minha, o chão da casa é meu. O encorajamento não verbal, estar na trincheira, é tirar esse fardo. Eu consigo encorajar simplesmente fazendo com que esse fardo que era pesado sobre essa pessoa passe a ser dividido. Por muito tempo, a nossa igreja, ela teve a cultura do líder fazer tudo. Só que isso desgasta muito, isso pesa muito. Hoje está diferente, e à medida que passa, eu profetizo que vai melhorar ainda mais. Que pessoas não vão ser omissas, não vão se esconder em ajudar, em dividir o fardo, em participar da caminhada do líder. O segundo ponto da palavra de encorajamento ou linguagem de encorajamento é que o encorajamento envolve e se baseia nas habilidades da pessoa em questão, das habilidades do líder, de Josué, no caso. Deuteronômio 31:7, no versículo 8 também, vai falar
a respeito do discurso. O que foi falado para Josué? O que Moisés falou a Josué para que esse seja encorajado? Então Moisés convocou Josué, ele disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime. O Senhor está contigo. Para um homem de guerra, um homem de batalha, era tudo que ele precisava ouvir. Ele não precisava saber de detalhes, como o Senhor vai fazer, que dia, que hora, que estação. Não. Se o Senhor é comigo, eu estou na maioria. Se é eu, Deus, no mundo todo, eu sou a maioria. Seja forte e corajoso, não desanime, não tenha medo. O Senhor é contigo, nunca te deixará, nunca te abandonará. Era tudo que Josué precisava ouvir. Não precisava de mais. E muitas vezes a gente tem a tendência de querer uma revelação estilo Bíblia e conte todos os detalhes. Se Deus falou e falou o suficiente, abraça a ideia. O que você precisa mais? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. A gente percebe também Deus dando a oportunidade de Josué imprimir a sua marca. Josué conhecia o povo, conhecia a descendência posterior daquela que morreu no deserto. Numa das batalhas mais emblemáticas, e a primeira, Jericó, Deus, ele dá ordenanças, ele dá, vamos dizer assim, o que fazer. Josué, obediente, acata. Mas tem um detalhe, que é uma marca pessoal de Josué, um acréscimo que ele faz, e muito sabiamente. Os irmãos sabem o que é? Existe ali as informações sobre as voltas, isso foi dado por Deus. Tudo isso foi dado por Deus. Os levitas à frente, mas o detalhe é que Josué incrementa algo a mais, que é: não grite, que não se ouça a voz de ninguém. Não é para ouvir um som vindo de vocês. Eu não quero vocês conversando, eu não quero ouvir a voz de ninguém até que eu grite e dê o comando. Isso passa pela leitura do líder, de conhecer quem ele está comandando. A geração passada, ela foi punida por 40 anos. Por quê? Porque murmurou, porque se rebelou contra Deus, nada estava bom, era tudo no campo da fala. E depois, Provérbios 18:21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que alimentar bem essa língua vai comer o seu fruto. Então a vida e a morte estavam em jogo. Números 13, que foi a passagem dos espias, onde Deus fala assim: tá bom, de tanto vocês murmurarem, tanto reclamarem, vocês perecerão no deserto, vocês vão morrer. De fato, vocês vão morrer. De tanto vocês atrair para si maldição, eu vou permitir que isso aconteça. Josué já sabia o que aconteceu, então sabiamente determina que não se ouça a voz de ninguém. Eu não preciso de um revés nesse momento, nessa hora do jogo. Essa é a marca pessoal de Josué. Ele não permite, ele não dá margem para ele, principalmente na primeira batalha, grandiosa batalha. Então a palavra de encorajamento
deve recair sobre o crente, sobre o líder, que deve ser mantida, protegida, mas também relembrada. E aí o exercício de lembrar, de relembrar, é muito importante, é vital para nós. Imagina hoje, todo mundo preparado, eu me esqueço, eu sou pregador e não venho. Imagina se o pastor sai de casa e esquece a chave do tempo. Imagina se o irmão Jonas sai de casa e esquece como dirige o carro. Relembrar é vital. Ele focaliza as nossas atenções. Quando você precisa entregar algum relatório, alguma coisa importante, você precisa se focar, precisa se lembrar da importância daquilo. Lembrar também identifica erros. Quando eu entro no carro, existe um procedimento de segurança: cinto, farol ligado, retrovisor alinhado, seta para sair, conversão, regulamentação de trânsito, não posso dar na contramão. Existem procedimentos de segurança. Lembrar identifica falhas também. Lembrar também alimenta a nossa enciclopédia de conhecimento. A gente se alimenta e amplia esse conhecimento cada vez mais. Mais uma coisa, e a mais importante, biblicamente: lembrar, relembrar, nos traz esperança. Qual a referência bíblica? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E esperança, no hebraico, é basicamente uma linha tensionada. Existe coerência. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que já aconteceu no passado, porque eu sei o que Deus fez, está fazendo, é que essa linha que está tensionada e leva em direção a Deus, é que eu posso confiar no que está por vir. Eu tenho plena confiança no que está por vir, porque Deus já fez, está fazendo. O que está por vir, eu confio plenamente, porque essa linha tensionada é uma linha de coerência, de um Deus que não muda, de um Deus que não falha. Josué também faz isso, esses atos de lembrança, de relembrar, de trazer à memória, como a gente viu no Deuteronômio 1, o ato de relatar, de fazer um preâmbulo, um relatório do que está acontecendo. O rei suzerano, ele se apresenta: eu sou o rei tal, eu fiz tais coisas por vocês, eu livrei vocês da mão do Egito e tirei com o braço forte e a mão estendida. E vocês, então, me devem obediência e fidelidade. Eu vou dar para vocês a terra de Canaã. Me obedeçam. Se tem obediência, existe bênção. Se tem infidelidade, maldição. Josué 23 e especificamente 24, Josué faz esse exercício mental de trazer à memória aquilo que traz a esperança. Isso também possa ser um exercício nosso. O que Deus já fez na nossa vida, para que a gente não caia no erro do passado, para que a gente não murmure como o povo no deserto. Vou começar. Uma ideia interessante de fazer um caderno chamado Memórias que me trazem esperança, para não ser incoerente e leviano com Deus. E aí eu mandei no grupo da igreja 3 slides resumidos, aqui eu ia passar de maneira individual, mas todos têm referência bíblica, e isso os irmãos podem guardar para vocês. Então, primeiramente, o que sou? Sou uma nova criatura, criado em verdadeira justiça e santidade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote.
Sou justiça de Deus em Cristo. Sou protegido pela armadura de Deus e o sangue do Cordeiro, e estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Sou abençoado em todas as coisas, e onde ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou tudo o quanto a Bíblia diz que eu sou. E o que eu posso fazer? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso reinar em vida. Posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder. Posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões, e nada me fará dano algum. Posso amar e perdoar. Posso em tudo dar graças. Posso viver em saúde, segurança e liberdade. Posso ligar e desligar na terra, em concordância com os outros, e será ligado e desligado nos céus. Posso andar em plena vitória. Posso pedir o que quiser segundo a palavra de Deus, e me será feito. Posso viver na bênção. Posso vencer a tribulação e a tentação. Posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E por fim, o que eu tenho? O que o crente tem? Tenho tudo o que pertence ao Pai, pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo, em nome de Jesus. Tenho o perdão dos meus pecados e já não há nenhuma condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Tenho a proteção de Deus e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho pés de corça e ando nos lugares altos. Tenho poder para testemunhar, expulsar demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém. Isso não é reservado para o pastor, para mim, para todos nós. Quantos aqui precisavam relembrar tudo aquilo que é, que tem e que pode fazer em Cristo Jesus? Ou todo mundo já sabia todas as referências? É importante. É preciso resgatar esse exercício mental. É necessário trazer à memória aquilo que traz esperança. E diante de tudo o que a Bíblia diz que eu sou, do que tenho e do que posso fazer, existe uma tendência no coração à arrogância. A gente começa a misturar as coisas. A gente pensa que é demais. E existe uma figura proeminente que fala sobre isso, e foi necessário colocar um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não fosse arrogante, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus utilizou a força de Josué para conquistar. É claro que a força, quem conquistou a batalha foi Deus, mas ele utilizou uma habilidade que ele mesmo deu para Josué. Mas como o crente adquire todas as revelações do que pode, do que é, do que tem, essas revelações podem subir a cabeça, como foi quase que aconteceu com Paulo. Ele mesmo menciona, ele poderia se gloriar-se e não seria insensato, segundo a palavra que ele disse. Existia um homem, terceiro céu, então ele diz e não diz. Ele se autopromove, mas não excessivamente, veladamente, moderadamente, porque o seu objetivo em questão era mostrar que um líder, um crente, adquire autoridade e aceitação de Deus através de Cristo, através da graça. Então ele não estava preocupado
em provar a sua autoridade mediante a uma experiência sobrenatural fantástica. Na igreja de Coríntios existia uma certa falta de respeito, uma falta de honra que ele estava sofrendo, mas ele não usa a sua experiência sobrenatural para dar uma carteirada de super apóstolo. Ele antes prefere ser avaliado, julgado pela sua conduta e por aquilo que ele estava ensinando, porque através da sua conduta e pelos ensinos que fluíam através da sua vida, o Evangelho, as boas novas, é que apareceria, e não Paulo. Então que a gente possa se atentar. Paulo nos ensina, nesse exemplo, questão que conduta e ensino, alicerçados na rocha, alicerçados no Evangelho, Cristo é superior a experiências sobrenaturais excepcionais. Preciso ter uma vida de conduta, coerência, onde o Evangelho resplandeça e a figura do homem desapareça. Então, a palavra de encorajamento também passa por essa vigilância. À medida que o homem, a mulher de Deus, tem revelações, tem experiências sobrenaturais, excepcionais, é preciso ligar o alerta, para que ela não alicerce, não dê carteirada por uma experiência sobrenatural, onde esconda toda a graça de Deus, todo o benefício, toda a salvação que é mediante a fé, não por obras. No final das contas, 1 Coríntios 3, 12, 14, vai dizer que todas as obras serão julgadas. Obras que são perecíveis, que são consumidas pelo fogo, madeira, feno e palha, e obras que perecem, ouro, prata, pedras preciosas. Tudo que fazemos no final das contas será julgado. Tenho certeza que através desse ensino de Paulo, ele tem um parecer favorável, porque ele poderia se apoiar mediante a sua intimidade com Deus, mas ele opta conscientemente pela modéstia, pela simplicidade. Por mais que ele tenha feito o disse-me-disse, tive experiência, mas ele não abordou de maneira excessiva. Ele antes quis exaltar o poder do Evangelho que ocasiona na vida das pessoas, e não focalizar, não focar naquilo que ele estava sofrendo ou sobre experiências sobrenaturais excepcionais. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus, graças te dou por esse momento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que fala no meu coração, mas também tenho certeza que o Senhor falou também ao coração das pessoas que aqui estão, Pai. Senhor Deus, que possamos, de fato, viver um período de encorajamento, que possamos lutar, Senhor Deus, as batalhas que nos foram propostas, mas não apenas aquelas que foram propostas por Ti, mas que o Senhor possa colocar em nós, através do Espírito Santo, a sensibilidade de perceber quando o irmão precisa, de ajuda na batalha, quando o irmão precisa de uma pessoa para caminhar no deserto, o irmão de trincheira. Possamos, Senhor Deus, ter esse senso, ter esse carisma, ter esse magnetismo espiritual, onde nos coloca lado a lado, que não nos distancia, mas que nos aproxima. Que possamos, Senhor Deus, mediante as habilidades que o Senhor dá, que o Senhor nos concede, o servi-lo com amor, com dedicação ao máximo, obedecendo e não retrocedendo. Possamos, Senhor Deus, também não nos vangloriar, não nos
gloriar excessivamente, mas que possamos viver uma vida de coerência onde o Evangelho resplandeça, onde as boas novas resplandeçam. O Evangelho é o poder do Senhor. E esse poder, ele possa ser visto em nós, através de nós e apesar de nós. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por essa noite. Abençoe cada família aqui. Essa oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.